E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. Profecias contra o Brasil por causa do povo de Deus. Há muita semelhança entre profecias do Antigo Testamento que se cumpriram e profecias atuais que vão se cumprir. Algumas delas já têm se cumprido. Há tempos atrás, Deus me deu a revelação de que o Brasil teria uma guerra civil em que muito sangue seria derramado. Nós vemos alguns confrontos políticos, vemos uma quantidade de assassinatos no Brasil, cerca de 60 mil por ano. Vemos a situação se esquentar, mas ainda não é o cumprimento daquilo. E por quê? Nós temos que entender. Deus mostra e traz o porquê. No livro de Ezequiel, no capítulo 16, eu vou fazer uma comparação que Deus me autoriza a fazer a respeito desta profecia de destruição para Jerusalém. É uma das passagens mais tristes para mim na Bíblia. E o Senhor diz então para o seu povo, tratando aqui como se fosse a sua esposa, dizendo: julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e sanguinárias, e te farei vítima de furor e ciúme, e farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão e te traspassarão com espadas. Queimarão as tuas casas e executarão juízos contra ti à vista de muitas mulheres. Farei cessar o teu meretrício e já não darás paga. Desse modo, satisfarei em ti o meu furor, os meus ciúmes se apartarão de ti, aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Isso porque não te lembraste dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira. E mais adiante, o Senhor diz: a causa da destruição de Sodoma, tua irmã, Samaria, foi soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca amparou o pobre e o necessitado, e foram arrogantes diante de Deus. Bem, é isso que Deus está me revelando, vai acontecer ao Brasil. E agora nós já vemos, será através dos Estados Unidos, e para cumprir a profecia do Armagedon, o Brasil estará totalmente dominado pelos Estados Unidos, onde estará o anticristo. O Brasil estará dominado pelos Estados Unidos. Esse processo não será pacífico. Nós estamos vendo hoje que o Brasil está confrontando os Estados Unidos, e isso vai trazer atrito e violência, e dessa forma o Brasil será castigado. O Senhor diz por quê. Aqui na passagem Ezequiel 16, o Senhor diz: por causa do meu povo que agiu como uma prostituta praticando meretrício. É exatamente o que Deus diz da igreja dele no Brasil. Está se prostituindo com dinheiro, com a política, com a prosperidade e a acomodação, mundanismo, materialismo. Crente gosta de dinheiro, de conforto, de comida boa, de carrão. É ou não é? Você vai às igrejas cheias, igrejas massificadas, grandes, e veja se o denominador comum não é este. Crentes que são cheios de vontades,
carrões, vida próspera e muito dinheiro, gostam de comer, gostam de shows religiosos e de pregação triunfalista. Claro que não pode ter pregação falando de pecado e arrependimento, isso não pode ali. Tem que ser mensagem triunfalista, vocês são cabeça, abençoados, estão predestinados a serem prósperos e tomem posse, vocês são especiais, abençoados. A pregação é esta. E o Senhor diz, isso é abominação diante de mim, eu vou castigar isso tudo, porque vocês não se preocupam com a situação espiritual do povo, com o pobre, mas vocês estão gostando da soberba. Nós vivemos uma época em que pregadores evangélicos estão cheios de soberba, fartos de pão, se enriquecendo com o evangelho. E próspera tranquilidade, estão procurando estar bem com o mundo. Os evangélicos prósperos e bem acertados e acomodados com o mundo, mas nunca se preocupam em chorar, em socorrer o necessitado, ir buscar o desviado. Não, isso não. Eles estão muito ocupados com suas coisas e sua prosperidade e não tem tempo de ir buscar o perdido, a ovelha caída, isso não. Os desigrejados, eles não têm tempo para isto. E estão sendo arrogantes, e o Senhor diz, cometem abominações diante de mim, porque esses mesmos que estão contando soberba e vantagem nas igrejas massificadas, no escondido, nós não vemos, mas Deus revela o que eles estão fazendo de pecados aos olhos de Deus. E o Senhor diz, é por isso que vem tudo que vem ao Brasil. Não é por causa dos esquerdistas, não. Nem dos umbandistas, não. É por causa do povo de Deus que está praticando um meretrício religioso. Por causa disso, a ira de Deus vem sobre o Brasil por causa do povo de Deus no Brasil. Sal insípido. É assim que Deus está nos vendo. É assim que as coisas vão acontecer no Brasil.